Bom, alunos, dando continuidade nos nossos conteúdos sobre conflitos regionais da terceira série, segundo bimestre, né? Hoje nós vamos falar sobre as áreas de conflitos, né? Nas aulas anteriores, nos plantões de aulas ao vivo, nós falamos dos tipos de conflitos, né? Nos focamos principalmente na questão dos conflitos religiosos, né? E falamos dos embates lá entre conflitos de cristãos e muçulmanos, muçulmanos e judeus, judeus e cristãos, né? Em síntese, né, nós vimos os locais aonde ocorrem os principais conflitos, né? E nos focamos principalmente nas religiões monoteístas, né? Aquelas que acreditam em apenas um Deus. E no perfil de as religiões, né, tentarem impor a sua crença sobre os outros povos, né? Mas hoje nós vamos ver os principais locais onde nós temos os conflitos, né, entre civilizações, né, não somente se focando na questão de religiosidade, não somente se focando nessa questão da religião, né? Hoje nós temos que ver alguns outros motivos que levam as populações e as pessoas a criarem conflitos, né? Para isso, nós temos que entendermos, né, alguns conceitos básicos antes de falar especificamente em cada região e cada tipo de conflito, né? Vamos ver alguns conceitos básicos, né? O primeiro conceito é a ideia de um conflito conflagrado. Conflagrado. O conflito conflagrado refere-se à situação de o governo estar atuante neste conflito. Vamos dar uma ideia, por exemplo, de guerra, né? O Brasil, ele declarou guerra ao Paraguai, né? Então, o governo brasileiro declarou uma guerra, é um conflito conflagrado, né? A Coreia do Norte teve uma guerra com a Coreia do Sul, é um conflito conflagrado, onde você tem as forças armadas ativas, né? É, a Marinha, a Força Aérea, o Exército, né? Eles vão para um fronte de batalha, como foi, por exemplo, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, a Guerra do Vietnã, que é muito dita em filmes, né? O governo, ele é o principal capitalizador desta guerra. É uma guerra que, digamos, oficial. É uma guerra conflagrada, né? E você também tem a situação dos conflitos, né, não conflagrados. Ele não tem a presença oficial do Estado, do governo, né? Por exemplo, o caso de milícias, grupos armados, movimentos separatistas. Vamos entender que milícias, né? No caso de São Paulo, né? Os conflitos que existem aqui no Brasil, né? Nós não estamos numa guerra no Brasil, mas você tem, por exemplo, São Paulo, o primeiro comando da capital, PCC, é uma milícia, né? É um grupo armado à parte do governo que cria uma série de conflitos voltados à questão do tráfico de drogas, voltado à questão do comando dos presídios, né? Sequestros, roubo de banco, né? É um conflito, mas o governo ele não está em guerra com ninguém. Ele tem o combate a essa milícia, né? Movimentos separatistas, né? Tipo, um grupo que quer separar o Estado do país. Vamos entender, não é o caso do Brasil, né? Mas vamos supor que São Paulo estivesse organizando-se para criar um país próprio, separado do Brasil. Isso é somente uma suposição hipotética, né? Então, o exército de São Paulo, que seria uma milícia,
se separando do Brasil. Esse grupo ele teria de ser considerado como um grupo miliciano, né? Então, basicamente, começamos por esse conceito de conflitos conflagrados, que tem a ação do Estado, e o conflito não conflagrado, que não tem a participação efetiva de declaração do Estado. Até aí é simples, né? É importante nós também vermos alguns conceitos que dão a importância aos conflitos, né? Por exemplo, a ideia de nação. O que é uma nação, né? A, uma definição interessante que é o agrupamento de pessoas, né? Essas pessoas elas têm que ter a mesma língua, a mesma cultura, eles têm que ter o mesmo princípio de ideias, né? E eles estão todos agrupados em um lugar, né? Por exemplo, nós temos a nação brasileira, nós temos o território do Brasil, né? O espaço geográfico que é o Brasil. Todos nós falamos português, alguns com sotaque, outros com outro sotaque, né? Todos nós usamos a mesma moeda, né? Nós temos uma constituição, então nós temos uma nação, né? A ideia de nacionalismo, né? Isso aí serve para descrever, né? Essa população que tem uma nação e briga pelo ideal daquele povo, né? A ideia desses integrantes, né? Ter uma ideologia, uma identidade. Somos todos brasileiros, né? Vemos que o brasileiro, por exemplo, de 4 em 4 anos se torna mais nacionalista com a Copa do Mundo, né? Com as Olimpíadas, né? Sou brasileiro com muito orgulho, com muito amor, né? Sou brasileiro e não desisto nunca, né? Deus é brasileiro. Essa ideia de todos sermos iguais, e você tira aquela rivalidade, né? É, o brasileiro ele é muito voltado, por exemplo, para o esporte do futebol, né? Quando você tem a seleção brasileira, o que importa se o jogador é do Corinthians, do Palmeiras, do Flamengo, né? Se ele é do Vasco, do Bahia, não importa. Ele é da seleção, ele une as pessoas no mesmo ideal, né? Claro que futebol seria uma coisa pequena nessa situação, mas estamos todos unidos por um ideal. Então, essa é a ideia de nacionalismo. Nós nos unirmos e lutarmos pelo mesmo ideal, né? Aí nós temos a ideia de Estado. Estado seria o governo, né? O governo, não importa se é governo federal, estadual, municipal, né? Seria a organização política, né? Que comanda toda esta população, toda essa nação, né? Ela pode ser organizada de várias formas, né? Você tem várias formas de administração do território, né? Existem países parlamentaristas, existem países presidencialistas, existem monarquias, existem ditaduras, existe um monte de formas de governo, mas todos esses governos eles representam o quê? Um Estado, uma governância, né? Uma representação de uma nação, de um povo, de um território, né? Aquele local onde o Estado representa, né? Depois nós vamos para a ideia de território. Território é a área, né? A área onde este povo, onde esta nação, né? Onde esse Estado, né? Existe, né? O território brasileiro são todos os nossos regiões, nossos estados, nossos municípios, né? Os municípios nos seus bairros, as ruas, tudo isso é Brasil. Então, o território é o espaço, é a porção espacial que delimita a nossa nação, né? Seria esta a ideia. É a parte geográfica física de um país, né? Quando nós pensamos em conflitos, né, os conflitos eles também têm algumas definições, né? Você tem conflitos que são genocídios, né? Genocídios nós já vimos lá no primeiro bimestre nas aulas presenciais, que é um tipo de assassinato em massa de um grupo de pessoas, né?
Eu pego um grupo de pessoas, né, e junto uma força armada e tento eliminar este agrupamento, né? Então, o genocídio é quando você tem uma carnificina, né? Você tem um assassinato em massa de um agrupamento de pessoas, né? E você tem o etnocídio, que é diferente do genocídio, né? O etnocídio, né, é quando você tem um assassinato em massa também de um grupo de pessoas, mas você faz uma seleção daquele grupo que vai ser exterminado. Por exemplo, vamos fazer o extermínio é, dos descendentes de nordestinos no Brasil. Eu selecionei um agrupamento que seria a, a, os descendentes de nordestinos, né? Isto é um etnocídio. Vamos exterminar os descendentes de chineses no Brasil, né? Você pega uma etnia, um grupo étnico, né? E cria uma motivação e faz uma seleção para exterminar aquele grupo específico, né? Então, esses conceitos vão ser importantes para nós entendermos, né, os motivos que levam a maior parte dos conflitos, né, existentes no nosso planeta, né? Esse mapa ele foi retirado da revista Isto É, do mês de março de 2020, né? E ele demonstra, de uma forma bem simplista, né, os principais locais de conflitos atuais. Ele divide os conflitos entre guerras, que é o primeiro ícone lá mais escuro, né? As guerras seriam os conflitos consagrados, né? Onde o governo declarou um tipo de guerra, né? Você tem as guerras limitadas, né? Que elas existem com o governo, mas dentro do mesmo território, né? Você tem uma guerra de um país interna, como fosse uma guerra civil, né? Dentro do mesmo país, né? E você tem, por exemplo, também revoltas e crises, ou crises violentas, né? As crises violentas, você pode ver, por exemplo, o Brasil está numa crise violenta, que seria o nosso governo, né? Tentando coibir a criminalidade do crime organizado, né? Você não tem uma declaração de guerra, mas você tem uma crise violenta. O PCC, o Comando Vermelho, né? Esses grupos armados, né? Essas milícias, elas causam, né, uma série de violência no país, né? Mas não existe uma guerra declarada, né? E você temos as áreas sem conflitos, que também é subjetivo essa análise, né? Não existe um país onde não exista nenhum tipo de conflito, seja todo harmônico, né? Mas eles não entram nessas classificações mais vultuosas, né? Onde você tem um número de mortos muito grande, né? Então, a área sem conflito não quer dizer que é a paz total, né? Mas você tem uma, uma situação menos agravada que, por exemplo, o Brasil, né? Para nós concluirmos essa ideia, nós temos que saber quais são os principais motivos, né, que causam os conflitos no mundo, né? Nós temos os conflitos territorial. Como nós vimos lá atrás, território é a área que delimita uma nação, né? Então, você tem um território brasileiro, né? O que é um conflito territorial? Quando um país ou um grupo está lutando por um pedaço de terra, uma área para compor uma nova nação, né? Eu quero invadir um território que já tem um dono, uma nação, e quero agregar aquele território
a minha nação. Ou, por exemplo, um povo que não tem uma nação, né? Você tem um povo, mas eles não têm uma nação nem um território. E eles querem tomar posse de um território que já tem um dono e criar um novo país, por exemplo, né? Você tem conflitos pelo poder, né? Por exemplo, vamos derrubar o governo e criar uma ditadura no Brasil, né? Então, nós temos que derrubar o governo, um golpe militar, por exemplo, em 1964, aqui no Brasil, né? Foi derrubado o governo e tomou-se o poder. É uma motivação política. Vamos governar a partir da retomada. Por exemplo, a ditadura de Cuba, com Fidel Castro e Che Guevara, né, na década de 50, né, uma milícia tomou o poder e governou em forma de ditadura até os dias atuais. Né? Então, você vai criar um conflito para tomar o governo. Né? Nós temos os conflitos de ordem econômica, né? O conflito é baseado, né, na ideia de que em tal localidade, em qual território, existe uma grande riqueza. Vamos ter, por exemplo, a ideia da invasão dos Estados Unidos ao país do Iraque, né? Por que que os Estados Unidos invadiu o Iraque? Porque naquela localidade onde é o Iraque existem grandes reservas de petróleo. O petróleo é um material econômico, né? Então, nós vamos invadir aquele lugar e tomar aquele petróleo, né? Você tem, por exemplo, a questão do Sudão, país da África, né? Aonde você tem as maiores jazidas, reservas de diamante, né? Então, vamos invadir o Sudão para tomar os diamantes, né? O Brasil, hoje, ele tem uma riqueza que nós não damos tanto valor, mas daqui a alguns anos, algumas décadas, ela vai ser um motivo econômico de conflitos, talvez, esperamos que não, mas talvez que é as nossas reservas de água doce. O Brasil representa a maior reserva de água doce no planeta, e muitos planetas estão com escassez de água doce, né? Falta de água doce, água para consumo, né? Então, pode ser que alguma outra nação resolva se apropriar, né, da água do Brasil. Esperemos que não. Mas é um motivo econômico. Precisamos daquele material que tem valor. Então eu invado aquela área e tomo aquele material. Né? Você tem um conflito étnico, né? Dois povos de cultura, religião, origem diferente que têm que conviver no mesmo território e eles não se aceitam. É a questão da imposição da minha etnia. O meu povo é mais importante do que o seu. Né? Então, eu vou tentar eliminar um etniocídio, né? Aquela outra etnia. Né? Eu vou tentar eliminar aquele outro povo, aquela outra etnia, né? E cria um conflito, né? Uma guerra civil entre dois povos de etnias diferentes na mesma localidade. Né? E, por fim, nós temos os conflitos religiosos, que nós já vimos nas aulas anteriores, né? Que seria a questão de dogmas e preceitos religiosos diferentes. Né? E esses preceitos, né, eles podem causar alguns tipos de conflitos. Né? Então, temos estes 5 motivos básicos. Existem outros motivos? Uma infinidade deles, mas para um estudo mais direcionado, esses seriam os principais 5 motivos para os principais conflitos que existem hoje no nosso país. Nas próximas aulas, nós vamos ver as localidades e os conflitos existentes, quais são os motivos de cada continente e os principais conflitos existentes neles. Né? Então, isso aí vai ficar para próximas aulas e vendo continente por continente. Tá?